Olá, está no ar mais uma edição do Programação Parlamentar. O nosso convidado hoje para um bate-papo é o deputado Glauber Coelho, do PSB. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado, Verônica. É um prazer muito grande poder retornar aqui ao Ação Parlamentar. Um abraço muito carinhoso, muito fraterno a todos os nossos diletos espectadores. Bom, vamos começar falando sobre saúde e vamos direto ao ponto, né? Entre as últimas ações do senhor nesta área da saúde, podemos citar o trabalho de implantação de um centro de especialidades na região do Caparaó. Como é que está o andamento dessa proposta? Olha, Verônica, talvez esta seja uma das maiores conquistas do povo que mora naquela região do Caparaó. Por quê? Saúde pública é um grande calcanhar de Aquiles para qualquer administrador, quer sejam eles do município, a nível estadual, bem como a nível federal. E aquilo que os governos puderem fazer para criar uma aproximação, para ampliar a oferta, para combatermos a demanda, para facilitar o acesso das pessoas à saúde pública, aquilo que nós pudermos fazer. Em primeiro lugar, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E segundo, que a gente vai poder tratar desse tipo de assunto, não só com respeito, mas com competência, com profissionalismo. Hoje, para que você tenha uma ideia, e os nossos amigos telespectadores também, em toda a região sul do estado do Espírito Santo, nós só temos uma Superintendência de Estado de Saúde e um CRE, Centro Regional de Especialidades. Ou seja, são aproximadamente 30 municípios que são obrigados a se deslocar para Cachoeiro de Itapemirim na busca de consultas, exames e até mesmo cirurgias. Essa nossa indicação ao governo, esse debate que a gente tem travado ao longo dos últimos 3 anos, isso já está surtindo resultado, isso já está surtindo efeito. Prontamente o nosso governador Renato Casagrande recebeu, acatou a nossa indicação para que 2 regiões pudessem ser contempladas dentro desse governo com 2 novos CREs, ou seja, uma é a região do Caparaó, que vai atender uma média de 12 a 15 municípios, e outra região de Pedra Azul, que da mesma forma vai receber um CRE, ou seja, é inadmissível. Quem mora lá em Dores do Rio Preto, quem mora no município de Batiba, quem mora lá em São José do Calçado, quem mora em Conceição do Castelo, tem que pegar horas e horas de carro para fazer uma consulta, uma simples consulta, lá na cidade, lá no município de Cachoeiro de Itapemirim. E o governo pode perfeitamente descentralizar esse atendimento, até porque existem bons profissionais, existem ótimos profissionais em todas as regiões do estado, principalmente na nossa região. É por isso que eu tenho batido nessa tecla, por isso que eu tenho reivindicado muito, lutado muito junto ao governador, para que isso pudesse acontecer. E a grande notícia que a gente tem para poder informar a população: já está acontecendo o processo de licitação e a nossa expectativa de que ainda este ano, se Deus quiser, o governo do estado possa dar mais um pontapé, um importante pontapé, e possa efetivamente edificar, construir 2 novas estruturas do Centro Regional de Especialidades. Uma, conforme eu falei agora há pouco, vai ficar localizada no município de Guaçuí para atender toda a região do Caparaó. E a outra lá no distrito de Pedra Azul para atender toda aquela região central serrana ali. Ou seja, 2 grandes e importantes conquistas que vão facilitar em muito a vida dessas pessoas. E detalhe, nós vamos potencializar essa região. Serão recursos que serão destinados, canalizados, não somente para criar uma aproximação maior, mas para valorizar, para apoiar, para dar suporte ao cidadão e à cidadã que sempre precisa de uma mão estendida, de um braço aberto do governo do estado. Aproveitando que a gente está falando aí de saúde, vamos falar dos R$300 mil em emendas que o senhor destinou também para alguns hospitais aqui do estado. Deputado, quais foram as prioridades que o senhor estabeleceu? Na realidade, o valor ele é muito mais alto do que R$300 mil. Se a gente colocar efetivamente na ponta do lápis, desde quando assumimos o mandato, há 3 anos atrás, mais de R$1.500.000, fruto de indicação nossa, fruto de emenda nossa, já foram destinados, canalizados para vários hospitais da região sul. Eu só mencionei de 2014. Justamente, só de 2014. Ou seja, posso citar aqui o Hospital Santa Helena, em Itapemirim,
O Hospital Menino Jesus, no distrito de Itaoca, também pertencendo a Itapemirim. Os 3 hospitais de Cachoeiro, Evangélico, Santa Casa Infantil, Santa Casa de Guaçuí, Santa Casa de Iuna. Eu tenho dado a minha parcela de contribuição como hoje membro efetivo da Comissão de Saúde, para que o Estado possa melhorar a estrutura, não somente em termos de ferramenta de trabalho, instrumento para que os profissionais possam trabalhar, mas para que o Estado possa ampliar a quantidade de atendimento em 2 hospitais da rede pública estadual. Um está localizado lá no município de Jerônimo Monteiro e o outro lá no município de São José do Calçado. Ou seja, eu quero aproveitar essa deixa, Verônica, e essa oportunidade em falar aqui publicamente. Todos os governos que já passaram até hoje, todos eles, deram a sua parcela, deram a sua contribuição, deram a sua ajuda a esses hospitais. Mas fazer igual estão fazendo no governo de Renato Casagrande, isso nunca aconteceu na história do Estado. O governo de Renato Casagrande investiu muito, tem investido muito em todos os hospitais filantrópicos aqui do Estado. Com isso, os hospitais filantrópicos têm podido melhorar a qualidade no atendimento e têm ampliado a quantidade no atendimento. Ou seja, eu tenho dado prioridade nessa pauta da saúde. Prioridade nessa pauta da saúde. Agora, não adianta somente eu, por intermédio das nossas emendas, ou o próprio governo do Estado investir nesses hospitais se os municípios não fizerem a sua parte. E quando eu falo os municípios fazerem a sua parte, eles precisam urgentemente melhorar a atenção básica. É o postinho de saúde. Porque é muito mais barato você investir no preventivo do que você investir no curativo nos hospitais. O que o governo Renato Casagrande também fez? E nós, deputados, aprovamos na Comissão de Saúde e aprovamos no plenário dessa casa o cofinanciamento da saúde. Ou seja, pela primeira vez, até também você que está nos assistindo agora, pela primeira vez na história do Espírito Santo, o Estado não destina recursos somente para construção, reforma e ampliação de unidade de saúde. Pela primeira vez na história, o Estado está destinando recurso para custeio dessas unidades. Nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos as dificuldades que os municípios têm enfrentado em relação à queda de receita. Ou seja, o Estado vem na hora certa, no momento certo, potencializando as nossas emendas, mas destinando recurso para ajudar os municípios a custearem a estratégia de saúde da família. Ou seja, o contexto ele é muito amplo. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Esse fim que eu diria que é a atenção à terciária, a saúde terciária, que nós como parlamentares temos ajudado muito por intermédio das nossas emendas, mas ela vai ficar muito sozinha se o município também não fizer a sua parte lá na base. Acho que é um conjunto, mas de qualquer forma a minha parte como parlamentar nós estamos fazendo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora de segurança. O senhor tem participado aí de reuniões com autoridades desta área, justamente em busca aí de auxílio para poder minimizar, né, os problemas que o Brasil, no caso o Espírito Santo, tem enfrentado. Eu citei o Brasil porque é um problema generalizado, né, não é só aqui no Espírito Santo. O que o senhor tem buscado efetivamente? Verônica, antes de mais nada, essa é uma outra pauta assim, muito complexa. É uma outra pauta muito preocupante para qualquer gestor público, para qualquer parlamentar. Os dados são preocupantes, os números, as estatísticas são preocupantes. Só que dentro desse bojo, dentro de toda essa numerologia, o que acontece? 40%, número absurdo e preocupante, 40% de todos os homicídios que acontecem no Espírito Santo, você sabe o motivo? Você, telespectador, sabe o motivo? Não tem motivo. Não tem motivo. Ou se tem motivo é banal. É fútil, né? Fútil, completamente fútil. É o marido que chega em casa, pede para a esposa cozinhar a janta, ela não cozinha a janta, não faz a janta, não prepara a janta, ele vai lá e assassina ela. É o namorado que ficou com ciúme da namorada porque ela estava saindo com a amiga, ele vai lá e assassina ela. Mata ela a sangue frio. Olha o ponto que nós chegamos. É qualquer esbarrão que você dá no carro, no trânsito, quem esbarrou fica revoltado ou não fica, quem se sentiu agredido, ferido, fica também ou não fica, no final das contas vai lá e assassina o outro. Ou seja, profundamente
falta de estrutura nas nossas famílias. E não adianta governo federal, não adianta governo do estado, não adianta município colocar um policial, quer seja policial militar, quer seja policial civil, por habitante, que não vai resolver o problema. O estado tem que fazer a sua parte. E o nosso estado, o nosso governo tem feito isso. Mas nós temos que olhar com um olhar diferenciado para a nossa família. Esse é um problema muito sério. 40% do índice de homicídio, o problema é esse. Não tem problema. O motivo é muito pequeno, fútil, conforme você falou. E um outro problema sério, um outro problema grave, é droga, o tráfico de droga. Agora, mas isso acontece aonde? A droga vem de onde? Nós não temos polícia federal suficiente para impedir, para barrar que essa droga entre no nosso país. Ou seja, nós temos uma circunscrição gráfica muito grande. O território brasileiro, o território nacional, ele é muito extenso, ele é muito amplo. E nós não temos o número suficiente de policiais federais para impedir que essa droga entre no nosso país. Concomitante a isso. Quando isso acontece, a distribuição ela é muito mais fácil, ela é muito mais ágil, ela é muito mais célere em todos os estados da federação. O que é que nós estamos fazendo aqui, dito isso para vocês? O estado tem investido muito em aquisição de novas viaturas, em aquisição de armamento, de construção de novas unidades integradas de polícia ao longo dos últimos 3 anos. Mais de 4 mil profissionais da área de segurança pública já ingressaram no mercado de trabalho. Policiais militares, policiais civis e também no Corpo de Bombeiro. Se nós fizermos uma comparação, isso nunca aconteceu aqui no nosso estado. O número de homicídio ao longo dos últimos anos tem reduzido. Mas enquanto uma vida, apenas uma vida, ainda estiver sendo ceifada, nós não podemos comemorar números. Nós temos que ter consciência de que estamos no caminho certo. Vamos continuar avançando, vamos continuar trabalhando muito. Recentemente fiz várias indicações ao governo do estado para que o governo do estado pudesse ampliar o número de efetivo de polícia militar, de polícia civil, de construir novas unidades na nossa região sul. Isso já está acontecendo. O governo implantou um programa novo, inédito, chamado Patrulha da Comunidade. Patrulha da Comunidade, lá na minha terra natal, de Cachoeiro de Itapemirim, para poder preservar e proporcionar segurança àqueles que atuam no comércio. Ou seja, as atitudes estão sendo tomadas, o compromisso que o governador Renato Casagrande, que essa Casa de Leis que nós temos com a segurança pública é muito grande, mas eu tenho assim, convicção de que nós estamos no caminho certo para poder proporcionar ao cidadão capixaba cada dia, cada semana, cada mês, aquela tão sonhada sensação de segurança que todos nós almejamos. Bom, vou pedir licença, senhor Instantinho, esse primeiro bloco chegou ao final. E você que está nos acompanhando, não saia daí, no próximo bloco tem agricultura, um instante só. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo para um bate-papo o deputado Glauber Coelho, do PSB. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente encerrou aí falando sobre segurança e agora vamos falar um pouco sobre agricultura, né? Bom, foi assinado um decreto no final de 2013 que institui a diferenciação no imposto sobre o leite, né? É uma indicação da Comissão de Agricultura, da qual o senhor faz parte. Bom, qual a necessidade desse decreto, né? Qual foi a necessidade desse decreto, deputado? Essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores conquistas que as cooperativas de leite receberam nos últimos anos, né? É uma demanda muito discutida, muito debatida na Comissão de Agricultura. Aqui eu queria parabenizar também o deputado Ataíde Armani, que foi um grande lutador, um grande batalhador, para que este sonho pudesse ser transformado em realidade. O que acontecia antes? O que acontecia? É importante explicar isso para o nosso telespectador. Todo leite, Verônica, que era produzido no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e no estado da Bahia, ele entrava no estado do Espírito Santo mais barato do que o leite nosso que era produzido aqui. Então ficava muito mais fácil a gente consumir de fora, né? Muito mais fácil do que consumir de fora.
Isso gerava uma consequência muito danosa para o nosso produtor rural e para as nossas cooperativas. Se a gente quer fazer com que o produtor rural seja protagonista da sua história, aonde ele vive, aonde ele mora, onde ele cria os seus filhos, se a intenção do governo do estado é fazer com que este produtor rural ele se sinta bem, feliz, satisfeito, morando aonde ele vive, o estado tem que proporcionar condição. E nós lutamos muito ao longo de mais de 2 anos, porque o inverso não acontecia. O nosso produto, que é produzido aqui, o nosso leite, leite Celita, leite da Veneza, leite da Colaga, enfim, de outras cooperativas, ele era sobretaxado e era vendido mais caro nos outros estados. Ou seja, o leite de lá para cá encontrava facilidade. O leite daqui para lá só encontrava dificuldade. Nós conseguimos essa conquista. Nós discutimos muito, batemos muito nessa tecla e o governador Renato Casagrande entendeu, compreendeu e por intermédio deste decreto, através da Secretaria da Fazenda, no finalzinho do ano passado, eles baixaram esse decreto, dando condições iguais para que o produto que é produzido no outro estado tenha a mesma condição de concorrência do nosso que é produzido aqui. Nós não queremos ser melhor ou pior do que ninguém. Nós queremos tratamento igualitário. E esse tão sonhado tratamento igualitário, nós conseguimos muita luta. Sermos vitoriosos no finalzinho do segundo semestre do ano passado. Viva as nossas cooperativas! Agora, aproveitando esse assunto, o senhor também fez uma indicação que acabou ampliando aí em mais 30 municípios da região centro-sul do estado para que fizessem parte do programa Calcário Correto, né, que vai ajudar aí na produção, ampliar a nossa produção agrícola. Como é que foi isso, deputado? Interessante que um assunto, né, a gente vai conversando e um assunto ele puxa o outro, né? Independente da cultura do cacau, cultura do mamão, cultura da cana, cultura do café, até mesmo o mato, a grama que é o alimento para o boi, né? Destinou alimento para o boi, ele vai ter uma condição de vida mais saudável, as vacas vão produzir mais leite e assim sucessivamente. O que acontece? Na nossa região sul, de uma forma muito especial, nós temos uma quantidade, a nossa terra ela é muito ácida, nós temos uma quantidade muito grande de acidez na terra. Ou seja, quanto mais ácida a terra, menor a sua produtividade. O que você tem que fazer? Você tem que destinar calcário. Porque o calcário é o único instrumento, é o único produto que existe hoje para corrigir essa acidez. Automaticamente, você corrigiu a acidez, você aumenta a produtividade. Olha só que dado interessante. Somente com a aplicação do calcário, você consegue elevar a sua produtividade. E aí independe da cultura, em aproximadamente 25%. Não adianta você adubar a terra se você não coloca o calcário. Não adianta você colocar o calcário se você não aduba a terra, ou seja, é o casamento perfeito. É como se fosse o queijo e a goiabada. Tem que ter os dois juntos. Não pode ficar separado. E nós fizemos... Você tem noção, Verônica, e amigo telespectador, de quanto que custa uma tonelada de calcário? R$60. É muito barato. É muito barato para o tamanho do benefício que o nosso produtor recebe, ou vai receber. Por isso que, conhecedor profundo dessa área, dessa pauta, nós fizemos essa indicação ao governo e a minha expectativa é de que ainda este ano o projeto está praticamente pronto, já tem recurso para isso, para aquisição de mais de 4.000 toneladas de calcário que serão distribuídas em mais de 30 municípios da região sul, beneficiando mais de 2.000 produtores. Então, assim, uma grande conquista que eu quero compartilhar com todos vocês aqui neste programa. Bom, falando em investimento, né, senhor... Não tem como você falar do interior, da roça, sem falar na questão da educação no campo. O senhor destinou aí outra parte de suas emendas, aí eu digo em 2014, R$400 mil, para beneficiar as escolas famílias agrícolas, que têm uma importante função no interior, né, deputado? Verdade. Quando você investe em educação, e aí independe se é educação no interior, ou se é educação na cidade. Você abre uma janela de oportunidades para a pessoa. Acho que um dos maiores investimentos que qualquer governo tem que fazer é investimento na educação. Melhorar, reformar, ampliar as nossas escolas, dar mais condições de trabalho, inclusive financeiramente para os nossos professores, pedagogos, diretores de escola,
Nós temos que proporcionar essa satisfação aos alunos, enfim. Investir em educação é uma janela de oportunidades para o futuro. Eu confesso que 3 para 4 anos atrás eu não conhecia a Escola Família Agrícola. Ou se conhecia muito pouco de ouvir falar. Mas eu nunca havia visitado uma escola família agrícola, não sabia como funcionava, qual era a estrutura, enfim, eu não tinha informações concretas. A primeira visita que eu fiz a uma escola família agrícola foi paixão à primeira vista, sabe? E eu passei a me apaixonar, me dedicar, me envolver muito com a questão da pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância. Que modelo extraordinário que funciona bem em todos os rincões do nosso estado, no interior do nosso estado. Como é que funciona isso? O aluno fica uma semana na escola, o aluno fica uma semana na sua casa, executando aquilo que aprendeu e dever de casa também. Ou seja, por isso que acreditando nessa pedagogia, Verônica, eu destinei emendas para todas as escolas, famílias agrícolas da região sul do estado e para a Escola Família Agrícola lá de São Gabriel da Palha. Por quê? Porque acredito, sabe? Acredito piamente nessa pedagogia da alternância. E é muito bom a gente ver frutos e resultados desse trabalho. Vários pequenos produtores que já possuem pequenas agroindústrias, ou seja, já estão tirando o seu dinheirinho próprio, surgiu de lá. Nasceu de uma escola família agrícola. Então a gente percebe que este caminho educacional que está sendo pavimentado com muito respeito, com muita prudência, com planejamento a curto, a médio e longo prazo, pela nossa escola família agrícola aqui, é um caminho que tem solidificado, valorizado, apoiado e criado grandes oportunidades para aquelas pessoas que vivem no interior. Aproveitando esse gancho da educação, o senhor propôs, inclusive, uma indicação aqui ao Estado para que seja adotado o programa contra o analfabetismo. Como vai funcionar esse programa, deputado, se ele for colocado em prática? Na realidade, boa parte desse programa já foi colocado em parte. Já foi, né? Já foi colocado em parte. O governo do estado ele tem algumas subsecretarias que têm lidado especificamente com esse assunto. E a minha intenção, à época, em algumas regiões da região sul, o índice de analfabetismo estava assustador, altíssimo e preocupante. Ou seja, fizemos essa indicação ao governo, o governo prontamente montou uma estrutura de trabalho, consolidou parceria com os municípios e hoje existe cursos de capacitação, de treinamento, o próprio EJA, que estão buscando essas pessoas nos locais de difícil acesso. Ou seja, existem cursos que são proporcionados pelo governo do estado em igrejas, em associações de moradores, em associações de produtores e até mesmo em casa de pessoas. O governo precisa que o município proporcione uma estrutura mínima. O município proporcionando essa estrutura mínima, o Estado entra com toda a estrutura de material humano, livros didáticos, para quê? Para a gente poder levar informação, levar conhecimento para essas pessoas que só falta oportunidade. O Estado está oportunizando e, graças a Deus, eu fiz uma indicação nesse sentido. Bom, para a gente finalizar, então, o nosso programa, deputado, vamos falar sobre esporte e lazer. Bom, desde o primeiro ano de mandato do senhor tem aí feito uma parceria, né, com a Secretaria Estadual, né, desta área, de forma a levar projetos, né, para o sul do estado nas áreas de esporte e lazer. Bom, o que de fato tem sido implementado, né, nesse setor na região? Antes desse assunto, se você me permitir, é só lembrando mais 2 grandes lutas e conquistas que a gente tem tido nessa pauta da educação também. Ou seja, nós estamos levando escola técnica para vários municípios da região sul e uma outra parceria com a FINDES, nós estamos levando uma agência municipal de treinamento que vai ficar lá no município, né, vai ficar localizado lá no município de Iguaçuí, que vai atender a todas as cidades da região do Caporal. Aí é parceria com a FINDES, né? Aí é parceria com a FINDES e a outra com o governo do estado. Okay. E dentro da sua pauta, a gente não pode deixar lazer de lado, a gente não pode deixar esporte de lado, até porque isso também é qualidade de vida. E por onde eu tenho percorrido por esse estado afora, esse belíssimo estado capixaba, a gente tem encontrado, hoje menos, mas no início da gestão, uma falta de oportunidade de lazer, de estrutura na área de esporte muito grande. E eu fiz várias indicações, da mesma forma que outros parlamentares nessa casa também fizeram, né? Não quero aqui ser pai da criança, muito pelo contrário, eu procurei fazer a minha parte,
procurando levar campo bom de bola, procurando levar praça saudável, procurando levar praça saudável na modalidade academia popular, procurando investir em reforma, ampliação, construção de quadra, de ginásio de esporte. Tem tanto distrito, tanta comunidade do interior que a sua única área de lazer é um campinho de futebol. E o governo tem feito investimentos maciços nessa área, ou seja, pela primeira vez na história do Estado do Espírito Santo, em apenas 3 anos de governo. E aqui vai os meus parabéns para o nosso governador Casagrande e o colega de bancada, de assembleia, o ex-secretário Vandinho Leite. Mais de 500 obras já foram executadas na área de esporte aqui nesse estado, ou seja, grande conquista, importantes investimentos estão acontecendo aqui. Nós vamos receber esse ano 2 seleções aqui no nosso estado. Isso também nunca aconteceu. Então, estou muito feliz, estou muito contente. Eu tenho procurado atuar de forma dedicada, presente, ininterrupta, de segunda a segunda-feira, procurando atender às demandas, aos apelos da sociedade e procurando passo a passo a diminuir o sofrimento das pessoas desse estado tão querido, tão brilhante que é o estado do Capixaba. Deputado, muito obrigada então pela participação do senhor aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado, Verônica. Mais uma vez um abraço para você. Parabéns pela forma que você conduz o programa aqui. Você me deixa muito tranquilo para poder discorrer a respeito de vários assuntos e de vários temas. E a você, dileto amigo e amiga telespectador, que Deus continue abençoando a sua vida, lhe dando orientação, muita saúde, muita paz, que nós possamos continuar trabalhando muito para efetivamente colocar o Estado do Espírito Santo no primeiro lugar do pódio, para que a gente possa colocar o nosso estado como um dos estados que mais cresce, que mais progride, que mais gera riqueza, que mais gera satisfação aqui no nosso país. Viva o Estado do Espírito Santo. Obrigada, deputado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, você pode escrever para o e-mail dele, glaubercoelho@al.es.gov.br. Você também pode acompanhar outras ações, projetos, indicações no nosso site oficial, que você confere aí na tela, e também todos os dias, às 10 da noite, no nosso jornal Panorama. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!